Nego Di. Planta faz isso? Já fizeram um podcast com É verdade, já tivesse, cara. E teve uma porrada muito de engraçado, planta né? em cima da mesa, assim. E ele levou na boa. Ou se você tivesse uma lâmpada e ele trouxesse um convidado mágico do mundo inteiro, quem você traria? Eu? Puta. Luiz Felipe Scolari. Filipão. Sério? Esse cara? De todo mundo? Nossa, sim. Desculpa. Se eu sou baixo. Eu achei meio baixo. Meu nível é medíocre. Você podia ter trazido, sei lá... Ah, Elon Musk. Não! Vai, Você Barack podia... Obama. Que Barack Obama. Você podia ter trazido o agente da CIA que sabe mais informações secretas dos Estados Unidos. Que ele não ia falar nada também. Primeiro lugar né? que ele não ia falar Não, nada. mas se ele tiver a lâmpada, ele fala tudo. Ah, se tiver a lâmpada, ele dá todo o papo Ele vem reto. aqui conversar com você. Pera aí. Ah. Se eu tiver a lâmpada e eu trouxer esse cara, ele vai dar o papo reto de tudo que ele sabe. Ele vem aqui fazer o melhor flow possível. Não. Ele vai me responder com sinceridade. Ele de tudo. vai te responder com o que você quiser. Ele vai Chama falar o quem Biden. matou o Kennedy. O Biden? Puta, tem cara muito mais poderoso que o Biden. Mas É. o Biden sabe. Sabe não. Não sabe. Pô, o ele Biden não é sabe. fantoche. O O Biden, Biden é não um sabe. fantoche. Ele sabe até um nível. Mas tem um outro nível que nem o Biden sabe. Aí tem um nível acima do Biden, que nem o cara que tá acima do Biden sabe. E tem um outro nível que nem o cara que tá acima do Biden sabe. Beleza, mas como é que eu vou saber quem é esse cara? O jeito da lâmpada atrás. É. Ele sabe quem Ah, é. é só eu falar. Você o cara... fala, eu quero o cara que sabe mais segredos do mundo. O cara traz. Ele materializa essa pessoa real que existe. Então fudeu. Então tu faz uma pergunta meio de merda, porque eu não tenho um nome. Eu não sabe o nome do cara. Smith. Agente Smith. Que é o nome do cara. Tu ia explicar pro gênio. Eu quero o cara da Mas você CIA. parou pra pensar que é bizarro que existe esse cara? Existe hoje um ser humano que detém maiores conhecimentos que todo mundo. Baseado em quê? Que tu... Baseado que é... Ó, seres humanos detêm conhecimentos. Aham. Portanto, a gente consegue traçar dentro da memória de cada um dos seres humanos o quanto de conhecimentos cada um detém. E comparar. Então, existe a probabilidade de... Não, existe com certeza, se você comparasse o conteúdo do cérebro de todos os seres humanos e fizesse uma comparação com eles, você ia chegar num cérebro que conhece informações que ninguém conhece. Mas aí é um compilado de informações dispersas por toda a humanidade. Esse cara que sabe mais coisa que outra pessoa, ele pode saber mais coisa de um determinado assunto. Sim, mas você pega uma média de todo mundo que sabe tudo, quem sabe mais no valor agregado. Mas não tem um problema no Caralho. conhecimento que tu só consegue adquirir conhecimento estando em contato com outro ser humano que te passa aquele conhecimento? Não necessariamente, você pode adquirir conhecimento da pura e mera observação da realidade. É? Claro. Claro. Então tá. Eu acho que tem que ter um diálogo pro conhecimento evoluir. Não. Sim. Mas foda-se o que tu acha. A verdade A verdade é dá pra eu que isso que descobrir você acha é besteira. Não, claro que não. Claro que não. Tu pode parar Claro que sim. e observar a existência. Tu É. vai chegar numa conclusão. Claro que vai, pô. Aí, claro, vai, mas aí chega um outro cara, ele tem outra interpretação e vocês discutem e vocês evoluem e isso, Ah, não, isso é aí conhecimento. tudo bem. Tudo bem, mas o argumento que você está falando é que é impossível chegar numa conclusão independente de um outro ser humano. Não, Você- mas tu vai chegar na conclusão, mas ela não vai ser o conhecimento grande. Pra ser o pica que conhece tudo, tu tem que necessariamente ter outros... Eu discordo. Tu não Discordo. consegue avançar um ponto sozinho. Tu tem que ouvir o outro, porque essa é a... é assim Mas que tem a matemática, né? o argumento. Mas a matemática não tem nada a ver com o argumento. Tem tudo a ver com o Como argumento. assim? Porque tem muitas coisas que você chega em conclusões a partir da matemática. A matemática, ela não influencia referente Tá. a quem tá vendo a Mas matemática. A mesmo matemática é a uma coisa só. E mesmo a matemática precisa de um outro cara pra tu discutir aquela hipótese. Não acho que precise. Claro que precisa. Você precisa ter um outro cara pra ter uma validação social daquela hipótese pra ela ser aceita. Não, mas assim, ó... Mas se ela for verdade, ela é verdade. Mas a gente concorda que se tu enxergar uma hipótese, tu tem que botar ela em teste. Pra tu Sim, saber se mas ela é você precisa verdade. da sociedade pra botar ela em Não, teste. tu vai testar. Aí tu vai achar que ela tá certa, mas se um outro cara vier e tentar validar aquela tese e ele errar e perceber, puta, a tua tese tá certa. O teu conhecimento foi adquirido a partir desse cara que Não, o tentou conhecimento existia, você só teve uma validação social. não foi social. Claro que foi. A partir do momento que um outro cara concordou com você, a única coisa que você ganha ali é uma validação social. Porque a sua Ou teoria já estava certa. ou uma certeza maior de que aquilo é verdade, porque até então tu só tinha uma visão. Mas isso é relevante, porque se a matemática, quando você põe ela à prova, ela te dá o mesmo resultado sempre, você pode derivar uma certeza desses cálculos. Você não precisa ter uma referência biológica para ter uma certeza ali. Você tem o cálculo que você faz sempre da mesma coisa. Isso é baseado na sua referência da realidade. Que nem Isso o não- cara que estimou como é que seria a aparência de um buraco negro. Exato. Isso Pela independe matemática. do ser humano. Independe do que eu acho. Isso é algo que você vê baseado na realidade. Então, assim, existem conhecimentos que independem se tem uma outra ponto de referência que valida ou não.
Mas pro cara que acredita naquele ponto, não é... Pro cara, foda-se. E Mas pra se ele- realidade? Mas aí aí a realidade é a realidade. Não tem como saber o que é a Que nem realidade. Flamengo é Flamengo. Mas a matemática é a realidade. Ao ponto que você consegue calcular através da matemática se um míssil vai chegar e pousar no ponto que você calculou Sim. ou não. Então ela é a realidade. Mas Porque você nunca- tem efeitos na realidade que são comprovados baseados num cálculo Mas nunca independente só um cara do fator futuro. conseguiu criar o sistema do míssil. Sempre foi em conjunto com várias pessoas. Não foi um cara só. Tudo bem. Então, não tem como um cara só ter mais conhecimento que todo mundo. O seu argumento é válido no sentido que provavelmente os conhecimentos mais poderosos da humanidade eles vão chegar, a gente vai chegar através de uma colaboração em grupo. É, Mas isso não quer dizer que um indivíduo não é capaz de chegar a uma conclusão independente do outro. mas a gente tá falando se existe um cara que tem mais conhecimento que todo mundo. É isso que a gente tava discutindo. Então, mas se existe esse cara, esse conhecimento ele pode ter adquirido através de outras pessoas. O importa é o que ele tem na memória. O que ele tem dentro do ser dele, individual. Quais são os conhecimentos? O que ele pode explicar para alguém? Quais são os conceitos que ele entende? Quais são as coisas que ele sabe? Isso são coisas subjetivas e que são dependentes da unidade do cérebro dele. Então, dentro da nossa cabeça existem informações limitadas. E dentro de cada indivíduo existem certas informações limitadas. Se você comparar essas informações limitadas, você vai chegar numa média de alguém que tem mais informações que os outros. Tu acha que existe um indivíduo que tem mais conhecimento? Existe. Existe. Porque precisa existir. Eu acho que se você traçasse uma computação estatística e medisse a capacidade cerebral de cada um e as informações que ele tem na memória e somasse e fizesse uma média, você ia ver que tem um cara que é 0,5% tem mais conhecimento que a maioria das pessoas. Mas isso não quer dizer que esse cara vai saber sobre sociedades secretas, por Não, exemplo. provavelmente ele tá lá, né? Se ele tem todo esse conhecimento. Porque essa é a tese, né? Porque a gente tá falando do Biden, não enxerga o que esse cara enxerga, que esse cara enxerga, que chega no último lá, que é o pica que sabe tudo. Sim, aí E a que gente- manda em todos os fantoches. Não, mas esse cara que manda em todos os fantoches, na verdade, ele foi posto lá Não. porque ele era, Então sei tem lá. um outro em cima Mas que essas botou são ele duas lá. hipóteses diferentes. Uma a gente está analisando a nossa hierarquia social de controle de dominação social e outra a gente está analisando a capacidade cognitiva individual de cada ser. Sim. Ou seja, quanto de informação, de conhecimento eu tenho. Eu posso ter conhecimento infinito sobre um setor, mas não ter influência nele. Eu posso ser um cara que é o Pode ser ápice... completamente burro no outro setor. É. Sim. Eu posso ser o cara que é o ápice das organizações secretas e hoje controla Sim. o mundo, mas existe um cara que não é tão relevante, tão poderoso, mas ele acumula dentro da cabeça dele mais informações do que esse cara aí. Tipo, esse cara aí, ele pode ser um cara que manja tudo de como funciona o mundo, mas ele não sabe nada sobre a vida marinha. Ou abelhas. Mas tem um cara que entende sobre vida marinha, abelhas, entende sobre gamificação, aí ele entende sobre ciência, física, química, matemática, entende tudo. Esse cara sabe mais do que a maioria, mas não quer dizer que ele controla poder mais do que a maioria. São duas características diferentes que a gente está avaliando aqui. Uma é conhecimento e outra é controle social. E outro é conhecimento específico sobre controle social. É. Tá, mas então qual era o ponto? Era que o Monarca acabou de se contradizer, esse era o ponto. Não, eu não lembro mais qual que era o ponto, pra ser sincero. Eu achei que a gente tava falando que o cara lá que ninguém sabe quem é era o cara que tinha mais conhecimento que todo mundo. Eu achei que era esse. Na verdade, Mas ó, era no existe começo. esse cara. Era? O ponto tá. é, existe esse cara. Existe o cara que é o ápice do controle social, que é o cara que tá o insider do insider máximo. Mas aí a gente foi pra uma outra vertente que também existe o cara que é o cara que acumulou onde tu conhecimento acha, máximo. Onde tu acha que estaria esse cara? O que ele tá fazendo agora, nesse O momento? dono de tudo? O pica. É. O George, tipo, depois do George Soros. Cara, É. ó, depende da situação da realidade. Se a gente vive uma realidade onde não existe alienígenas, é uma situação. Se a gente existe uma realidade onde existe realmente Deus e o diabo e eles influenciam na Terra, é outra situação. Se existe uma realidade onde Deus, diabo, essa porra alienígena, nada disso existe. A gente tem apenas essa bola chamada Terra vivendo, flutuando no espaço. E o nosso destino é 100% controlado por esses 7 bilhões de seres humanos que habitam a Terra, é outro cenário. Se Qual for, cenário tu acha que a gente tá? provavelmente, muito provavelmente, é o terceiro cenário. Que é qual? Que é 7 bilhões de pessoas Que é na ninguém, não existe, não tem influência externa. Muito provavelmente sim. Nem ETs? Nem ETs, que influenciando aqui. Ah, tá. O que eu acredito